E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente falou muito nesses vídeos do que é célula procariótica e eucariótica, então chegou o momento agora de fazer as diferenças entre elas. Vamos lá. O que é um ser procarionte? É um ser que apresenta célula procariótica. O que é célula procariótica? Uma célula que tem núcleo, mas ele não é delimitado pela membrana nuclear ou carioteca. Por essa razão, o seu núcleo está espalhado no citoplasma, desorganizadamente. Ok? Como exemplo, nós temos o principal representante dos procariontes, que é chamado de bactéria, pertence a um reino vivo chamado reino Monera, reino dos seres procarióticos. Vamos lá. O que é uma célula procariótica? É uma célula que apresenta núcleo, só que ele está espalhado no citoplasma de forma desorganizada. Não tem membrana nuclear ou carioteca. Como você consegue observar aqui, você não consegue dizer especificamente onde está o núcleo da bactéria. Por quê? Porque ele está espalhado no citoplasma. Você tem aqui, como principal representante desse grupo, as bactérias. Mas também existe um outro grupo de seres que também são procariontes, que são chamadas algas azuis, cianobactérias, algas cianofíceas ou alga verde azuladas. Então, as bactérias e as algas azuis, ou também chamadas de cianobactérias, são representantes do reino Monera. São procariontes, portanto. Mas o reino Monera também apresenta bactérias que são bem primitivas e que vivem em condições ambientais extremas, aonde outro ser vivo não conseguiria sobreviver, que são chamadas de arqueias ou árqueas, que são as chamadas bactérias antigas, que vivem em condições ambientais extremas, onde outro ser vivo jamais teria capacidade de sobreviver. Citando um exemplo disso, nós temos as bactérias chamadas de metanogênicas, que vivem em ambientes onde a concentração do gás CH4 ou gás metano é muito elevada, é muito alta. Então nós temos o intestino de alguns animais, como por exemplo os animais ruminantes, os mamíferos ruminantes. Um dos exemplos de mamífero ruminante nós temos aí o gado bovino, e eles têm uma grande quantidade dessas bactérias no seu interior porque eles são grandes produtores de gás metano. Os pântanos, que são os tipos de biomas onde existe uma grande produção de gás metano, porque a quantidade de material orgânica que está ali em decomposição é muito alta. Portanto, em ambientes onde existe decomposição, existe sim a presença do gás CH4 ou gás metano. Dizemos também que nos lixões, principalmente nos lixões a céu aberto ou no chamado aterro sanitário, onde há muita concentração de matéria orgânica lá, também temos uma grande concentração de bactérias metanogênicas, que são aquelas que estão presentes em ambientes onde existe uma grande produção e uma grande concentração de gás metano. Também podemos encontrar bactérias metanogênicas em corpos que estão passando por decomposição, porque um dos gases provenientes desse processo de decomposição é o próprio gás metano. Por isso a gente chama de bactérias árquicas metanogênicas. Tá? Como característica principal, você tem uma pobreza de organelas citoplasmáticas. Praticamente a organela citoplasmática que está presente numa célula procarionte é o ribossomo, o responsável pela síntese proteica. E não há outra organela presente numa célula bacteriana, presente no reino Monera, nas bactérias e nas cianofíceas, porque é uma célula, é uma estrutura celular muito simplificada, muito simples, ok? Ela apresenta flagelo, mas ela não tem centríolo. Lembra? Centríolo é uma estrutura presente em células animais. Célula animal é uma célula o quê? Eucariótica ou eucarionte. Olha aqui. Está aqui a representação da célula típica eucarionte. O que é uma célula eucarionte? Está aqui, ó. Uma célula eucarionte
ou célula verdadeira, ou eucélulas, são células que têm o núcleo delimitado por uma membrana, chamada membrana nuclear ou carioteca. Você sabe onde é que o núcleo fica? Por quê? Porque ele está separado, individualizado, delimitado pela membrana chamada membrana nuclear ou carioteca. Isso vai permitir que a célula tenha um ganho de complexidade de estruturas chamadas organelas citoplasmáticas, que a célula bacteriana, por exemplo, não tem, por ter uma estrutura muito simples. Apesar de que ela tem núcleo, só que é desorganizado, e tem uma estrutura de locomoção. Ela pode apresentar estruturas locomotoras, como cílios e flagelos, mas eles não são formados a partir do centríolo, porque o centríolo é uma organela presente em célula animal, e a célula animal é uma célula eucariótica. Claro, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a maior diversidade, a maior quantidade de células existentes no mundo vivo são eucarióticas. A célula vegetal é eucariótica. Células animais, eucarióticas. Plantas são o quê? Eucariontes. Animais são o quê? Eucariontes. Fungos, eucariontes. Protistas, eucariontes. Algas, eucariontes. Só existe um grupo de ser vivo que é procarionte, reino Monera. Bactérias e algas azuis ou algas cianofíceas. E o restante dos seres vivos, eucariontes. Essa individualização do núcleo vai tornar a célula eucariótica uma célula mais complexa, uma célula que vai ter uma diversidade maior de estruturas que nós chamamos de organelas citoplasmáticas. Lembre, na célula procariótica você só tem o ribossomo, e você tem elementos de locomoção celular como cílios e flagelos, mas não são originados a partir de centríolo, porque centríolo é uma estrutura de célula animal, e a célula animal é uma célula eucarionte. Então aqui, rapidamente, nós estamos falando aqui sobre as diferenças e sobre o grau de complexidade entre uma célula procariótica e eucariótica. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, compartilhe, comente. Ative o sininho das notificações para que o YouTube reconheça que você tem interesse por esse conteúdo. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal Kleber Victor Interdisciplinar, vídeo novo todo dia sobre educação física e biologia e conteúdos que sejam interdisciplinares a respeito dessas duas áreas. Ok? Até a próxima.